5 passos para a libertação. Há muito tempo atrás existia um urso que vivia no circo. Ele cresceu dentro de uma jaula e o circo levava o urso dentro daquela jaula com rodinhas para onde ia. E o urso andava de um lado para o outro na jaula. Dormia na jaula, se alimentava na jaula. Quando aquele urso envelheceu, os donos do circo o venderam a um zoológico. O local onde o urso moraria dali por diante era lindo, florido, com cascatas de águas e uma grama fresquinha e bem verde, com árvores frondosas. Um lindo local. O urso ia se divertir muito ali. Quando abriram a jaula, o urso deu um passo à frente para a porta e voltou para trás, no fundo da jaula. Finalmente, os funcionários do zoo pegaram uma vara para forçar o urso a sair da jaula. E todos felizes, porque agora aquele urso seria livre. Mas tudo que aquele urso fazia era andar para frente e para trás da jaula. Sabe por quê? Porque a jaula não era de metal, mas de mentalidade. Quero falar com você algo muito importante. As batalhas que homens e mulheres estão passando com familiares, com trabalho, relacionamentos, passam a ser uma prisão na mente, exatamente como este urso da história. Vou te dar as 5 chaves que libertará você em todas as áreas da sua vida. E vamos começar com Atos 12, de 5 a 11. Aqui nós vemos algo que aconteceu com o apóstolo Pedro. Aqui encontramos chaves que você poderá usar na sua vida e te colocará em liberdade. Pedro estava preso e no dia seguinte ele seria decapitado. Isso porque Herodes, o mesmo que decapitou João Batista e prendeu a Tiago e o matou, prendeu a Pedro. Então, ele sabia que Herodes não tinha misericórdia de ninguém. Mas veja bem, lemos aqui que Pedro estava dormindo tão profundamente que o anjo teve que cutucá-lo para acordá-lo. Agora, se você sabe que vai ser decapitado de manhã, quantos de vocês podem me dizer que dormiriam um sono tranquilo na noite anterior? Eu sei que eu não. Mas Pedro estava dormindo o sono profundo. Por quê? Porque Pedro sabia que não ia morrer. Porque ele recebeu uma promessa do Senhor. E nós vemos isso em João 21, 18. Jesus falou a Pedro que quando ele fosse velho, ele seria levado por outras pessoas à prisão e à morte. Então o Senhor já havia falado a Pedro que ele viveria até ser um idoso. E ele não era idoso ainda, ele era jovem. A razão que ele estava dormindo era porque ele sabia das promessas de Deus, que ele só morreria quando fosse velho. Então, queridos, a primeira chave que te põe em liberdade de todas as tuas batalhas e da mentalidade escrava é conhecer as promessas de Deus para a sua vida. E você pode me perguntar, como vou saber qual é a promessa de Deus para a minha vida? Leia a Bíblia. Conheça a Deus de andar com Ele. Como Jó declarou, tudo o que ele passou com a sua enfermidade não era para a morte, mas era para conhecer a Deus. Lute tuas batalhas com o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Ele prometeu vida abundante para os que nele crêem. Ele prometeu que arma forjada contra você não prosperará. Ele prometeu abençoar sua família. Disse que seus filhos são herança bendita do Senhor. Deus te põe em liberdade
quando você começa a lutar com o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. A segunda chave para te colocar em liberdade é a oração e o jejum. Vivemos uma vida tão agitada, com tantas coisas nos tirando do alvo, distrações, informações massivas, que somos envolvidos em um redemoinho de eventos e não paramos para analisar o que está nos acontecendo. Em Mateus 17, 21, Jesus, uma vez ao ver que seus discípulos não tiveram vitória ao libertar um jovem da ação de demônios, explicou para os discípulos que há certas castas de opressões que só saem com jejum e oração. Mateus 6,17 diz: quando jejuarmos, devemos nos lavar e não nos mostrarmos como se estivéssemos sofrendo, como faziam os fariseus da época de Jesus. Porque o nosso Deus do céu, que vê em secreto, nos recompensará. A questão aqui, queridos, não é se jejuarmos, mas quando jejuarmos. Então, Deus espera que jejuemos para alcançar vitória em nossas vidas. Determine sua vitória orando de acordo com as promessas de Deus. A terceira chave é o perdão. Marcos 11:25 diz: quando estivermos orando, se temos algo contra alguém ou se alguém tem algo contra nós, devemos perdoar. Se você não perdoar, Deus não pode te perdoar. Jesus falou que devemos perdoar a mesma ofensa 70 vezes 7 no mesmo dia, ou seja, absolutamente ilimitado. Se você quer ter vitória nas suas batalhas, você precisa perdoar. Uma das verdades bíblicas sobre viver uma vida liberta do passado, das opressões, dos pensamentos de derrota, se encontra em 1 João 1,7. Diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perdoar as pessoas traz luz, cura e libertação. A quarta chave é o louvor e adoração. Atos 16:25 nos conta que Paulo, perto da meia-noite, junto com Silas, oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Esse texto mostra que mesmo as cadeias não puderam reter a verdadeira adoração do apóstolo Paulo e de Silas. Independente do que estamos passando, como Hebreus 13:15 nos diz, quando entregamos ao Senhor um sacrifício de louvor, nossa situação interna começa a mudar. Satanás odeia o louvor. Ele não consegue ficar em um ambiente onde a murmuração dá lugar ao louvor. Este louvor mostra uma confiança indiscutível no Senhor, pois não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Verdadeiramente, cremos em um Deus que pode mudar nossas mais terríveis situações em grande testemunho de bênçãos. E a quinta e última chave é a fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Haverá uma libertação tão poderosa sobre sua vida se você crer. Se tiver pouca fé, terá pouca libertação. Se tiver grande fé, terá grande libertação. Todas as respostas de Deus são respostas à nossa fé. Em Mateus 9:29, Jesus curou 2 cegos, declarando: seja feito conforme a sua fé.
Sua fé pode ser pequena, mas ela cresce à medida que você a exercita. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. As promessas de Deus são que Ele fará de você cabeça e não cauda, Ele te posiciona acima de principados e potestades, Ele declara que você irá colher onde não plantou, Ele diz que te plantou à margem de águas vivas e no devido tempo você dará fruto, e também que tudo que você fizer prosperará. Não há nada, queridos, mais poderoso do que a sua fé. Marcos 5,36 completa: não temas, crê somente. Quando você pensar que não vai conseguir mais dar um passo, quando achar que não dá mais viver um só dia, se você sentir que não consegue mais passar por essa dor, busque dentro de você a sua fé e assim o Deus que nunca perdeu uma batalha vai lutar por você. Ele que chama as estrelas por seu nome e mede a palmos os céus. Ele é a sua rocha, a rocha da sua salvação, sua torre em tempos de guerra. Ele é o general que vai à frente das tuas batalhas. Então, 5 chaves para conquistar suas vitórias. Conheça as promessas de Deus para sua vida. Jejua e ore. Perdoe. Louve e adore ao Senhor a despeito da situação. E creia. Tudo é possível ao que crer.